qual é o caso que você possa relembrar aqui que foi inusitado, que foi assim, diferenciado nessas vezes, nessas experiências? Olha, a morte realmente não é um caso diferenciado. Na realidade, a morte é um momento muito difícil que aquela família está passando, né? Quando ela perde um ente querido. Agora, eu me lembro, eu devia ter o quê? Os meus 14, 15 anos. Nessa época, meu pai e meu avô estavam à frente. E naquela época se fazia muito funeral e ia muito para a residência. A nossa empresa é aqui em Jaraguá. E meu pai fez um atendimento, a gente morava também próximo à funerária, ali ao lado da igreja. E meu pai fez um atendimento de um pescador que foi assassinado. Foi para o IML, foi feita a autópsia, certo? O médico legista liberou, né? Quando se faz uma autópsia, abre-se a pessoa para poder concluir aquela autópsia. Depois o corpo foi preparado e levaram para velar na residência desse pescador em Jaraguá. Isso, volto a repetir, isso foi no começo dos anos 70, no meado dos anos 70, mais ou menos. E à noite, meu pai, a gente estava em casa, certo? E chegou algumas pessoas batendo na porta, chamando pelo meu pai é muito conhecido como Juca Barros, e dizendo que aquela pessoa estava viva. Se velou o corpo, colocou a mortalha, né, e o corpo estava sendo mexido dentro do caixão. Caramba! Foi. E meu pai disse, tem alguma coisa errada. Ou vocês beberam demais, certo? E não está tendo noção, porque a pessoa faleceu, certo? Foi feita a autópsia. E como é que está vivo? Tá, seu Juca está vivo, tal. E vamos olhar. Meu pai, está certo. Aí, um momentinho. Meu pai trocou de roupa, eu insisti muito, eu era garoto, eu devia ter 15, 16 anos, acho que nem isso. E eu fui, a gente saiu a pé, eu morava ali ao lado da igreja, e a favela era no outro lado, em Jaraguá, ali tem uma favela muito grande, favela dos pescadores. E quando chegou lá, todo mundo estava fora da casa, a janela aberta, a porta aberta. Só o caixão lá dentro. E o caixão lá. E você percebia que se movia, o pé se movia, a mão se movia. Caramba. E as pessoas, né, naquela época existia assim uma tradição de beber o defunto. O que era beber o defunto? O cara vinha falecer, os amigos à noite faziam o velório e tomava uma, certo? A bebida corria frouxo. Rapaz, isso eu tenho um amigo que devia ter vivido nessa época, ele vai nos assistir, olha aí, ó, não vou dizer teu nome não para não comprometer, mas que época boa aí, ó. O cara, o defunto lá e a galera tomando uma, não era assim? Naquela época existia coisa, muito né? essa tradicional, não era todos, mas Sim, fazia entendi. muito isso, certo? Beber Velar o o defunto defunto à noite e o pessoal bebia, Tomar né? uma cachaçinha E e nisso tal. aconteceu, os pescadores aí, alguns ali bebendo, e foi quando a perna começou a se mexer, o braço, e o pessoal, olha, tá vivo, tal, aí ligou pro meu pai, procurou o meu pai foi lá, eu também fui, ele olhou, realmente estava se mexendo. Meu pai disse, olha, eu vou chamar um médico legista, eu não vou citar o nome, meu pai chamou um médico legista na época que... Fulaninho de tal. Então, que hoje não existe mais, né? E o médico disse, é impossível, Juca. Você também deve ter bebido, porque o rapaz não pode estar vivo. Não é possível. Né? Abrimos o Theo não bebeu. Tudo, não. Né? Eu não bebo, graças a Deus. Aí, resultado, para encurtar a história, quando o médico chegou com meu pai lá, eu tô dizendo isso porque eu estava lá presente, fiquei longe, fiquei com medo, confesso, digo, homem, eu não vou chegar perto não, porque o negócio aqui é meio complicado. Vai que o defunto e você se não vai acreditar no que aconteceu. Era uma casa simples, de taipa, né? Sim. E naquela época tinha muito ratos. O rato entrou ali pelo pé da armação. Caramba. As mortalhas, quem sabe o que eu estou falando, as bocas eram grandes, entrou e o rato não conseguia sair. Então a proporção que ele mexia dentro da urna movimentava o corpo. E quem estava ali, estava tomando uma, isso já era de madrugada, se deduziu que o rapaz estava vivo. E quando chegaram próximo, meu pai e esse médico legista levaram um pedaço de madeira, começaram a bater assim, e de repente o rato conseguiu sair, pulou.